Livro Línguas depois do dia de Pentecostes, de Kenneth Hagin, capítulo 3. A evidência inicial de ser cheio do Espírito Santo. Se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, irá perceber que quando aquelas pessoas foram cheias com o Espírito Santo, elas começaram a falar em línguas. Partindo desse princípio, podemos entender que línguas são a primeira evidência do batismo no Espírito Santo. É claro que existem outras evidências que acompanham, mas esta é a evidência inicial ou sinal de que se recebeu o batismo no Espírito Santo. O primeiro derramamento. Vamos agora dar uma olhada no livro de Atos e estudar 5 passagens que registram que pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E nós responderemos à pergunta: quantas vezes podemos encontrar na palavra que falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo? Vamos começar com o dia de Pentecostes, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja pela primeira vez. Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja o que aconteceu no exato momento em que eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 4. Agora, se isto tivesse acontecido somente uma vez, nós até poderíamos pensar, bem, isto foi só um fenômeno que aconteceu bem no início, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo pela primeira vez. Mas, como você vai perceber, esse fenômeno não aconteceu apenas no dia de Pentecostes. Depois que Filipe pregou Cristo aos samaritanos. Vamos agora para Atos 8 e ver o que aconteceu depois que Filipe, o evangelista, ministrou às pessoas de Samaria. Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 8 e Atos 12, do 14 ao 17. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Alguém pode dizer, mas esta passagem não diz que os samaritanos falaram em línguas. Então, isso significa que uma pessoa pode receber o batismo no Espírito Santo e não falar em línguas. Se alguém faz uma declaração dessas, significa que ela não estudou as Escrituras ou a história da igreja bem de perto. Em primeiro lugar, um aluno de história da igreja sabe que os pais da igreja primitiva chegaram a um acordo que os cristãos samaritanos falaram em línguas. Segundo, se você seguir lendo o capítulo 8, irá encontrar algo muito significante a respeito de um homem chamado Simão. Simão, o mágico, como ele era conhecido, supostamente creu em Jesus pela pregação de Filipe em Samaria e foi batizado nas águas. Vamos ver o que aconteceu depois. Atos 8, do 18 ao 19. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Se falar em línguas não acompanha o batismo no Espírito Santo, como Simão ficou sabendo que os samaritanos haviam recebido o Espírito Santo? Não, Simão viu alguma coisa. O versículo 18 diz: vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo,
Houve alguma evidência externa que chamou a atenção dos olhos de Simão para que ele pudesse saber que os samaritanos haviam sido cheios do Espírito Santo. Bem, Simão certamente não viu o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser espiritual, incapaz de ser visto pelos olhos naturais. Se não tivesse havido algum tipo de manifestação sobrenatural que ficasse registrada aos seus sentidos físicos, Simão não teria visto que eles tinham recebido o Espírito Santo. Certa vez um ministro me disse: bem, talvez os samaritanos estivessem apenas cheios de alegria. Talvez tenha sido isso que Simão viu. Mas esta não é a resposta correta, porque Simão já havia testemunhado a alegria dos samaritanos quando eles foram salvos. Lembre-se de que o versículo 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Então, o que você acha que aconteceu? A conclusão mais lógica é que Simão viu a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, quando os 120 foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Atos 2,6 diz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, os 120 cristãos falando em línguas, afluiu a multidão. Então Pedro se levantou e pregou para eles, dizendo: tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Jesus derramou isto que vedes e ouves. Atos 2,33. Perceba as palavras vedes e ouvis. Aquela multidão que se ajuntou no dia de Pentecostes viu e ouviu os 120 cristãos, agora cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. E evidentemente Simão presenciou a mesma coisa. Os pais da igreja primitiva concordam que os samaritanos falaram em línguas, e por todo o Novo Testamento a Bíblia registra cristãos falando em línguas ao serem cheios do Espírito Santo. Então, baseado nas evidências, podemos afirmar que o sinal que convenceu Simão de que os samaritanos haviam recebido o Espírito Santo foi o falar em línguas. Veja o que Simão fez assim que ele presenciou este fenômeno. Ele ofereceu dinheiro a Pedro e João porque ele queria o mesmo poder para ministrar o Espírito Santo às pessoas. Algumas pessoas dizem que Simão tentou comprar o Espírito Santo, mas não foi isso. Ele tentou comprar a autoridade ou o poder para impor as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. Será que Simão, o mágico, teria tentado comprar o poder de dar algo às pessoas se ele não pudesse discernir que elas tinham recebido ou não alguma coisa? Será que ele teria tentado comprar alguma coisa se não tivesse havido uma manifestação sobrenatural em conexão com isso? Qualquer pessoa em sua sã consciência concluiria que a resposta é não. Em outras palavras, Simão ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: dê-me este poder para que eu possa impor as mãos sobre as pessoas e vê-las receber o Espírito Santo. Atos 8, 20 e 21. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Um especialista em grego disse que a raiz grega da palavra ministério, no versículo 21, é a mesma da palavra concedia. Em Atos 2,4, que diz: todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, quando Pedro disse: não tens parte nem sorte nesse ministério, ele estava literalmente dizendo: não tens parte nem sorte nesse ministério sobrenatural de falar em línguas. Isto prova conclusivamente que os samaritanos falaram em línguas quando foram cheios do Espírito Santo. Saulo de Tarso. Agora vamos dar uma olhada em Atos 9 e ver o que aconteceu com Saulo de Tarso, que mais tarde viria a se chamar Paulo quando ele foi salvo e depois, em uma experiência separada, recebeu o Espírito Santo. Saulo estava chegando à cidade de Damasco, tendo em posse cartas que lhe davam autoridade de aprisionar qualquer um que se declarasse cristão. Então, de repente, uma luz que brilhava mais do que o sol o envolveu, e ele caiu no chão, cego por causa da luz. Atos 9, do 4 ao 6. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor respondeu: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Como já falamos anteriormente, Saulo mudou imediatamente ao ver Jesus naquela visão e chamou-o de Senhor. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos. Ele deve tê-la escrito com essa experiência em mente,
porque ele disse: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Podemos saber, portanto, que Saulo de Tarso nasceu de novo no caminho para Damasco. Ele confessou com a sua boca que Jesus é Senhor, e certamente ele creu que Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos. Afinal, Saulo estava no caminho de Damasco falando com o próprio Jesus Cristo ressurreto. E depois, no versículo 6, ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus respondeu: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Agora vamos seguir lendo Atos 9 para ver o que aconteceu depois que Jesus esteve com Ananias em uma visão e disse para impor as mãos sobre Saulo para que esse ficasse curado e fosse cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo do 10 ao 12 e versículo do 17 ao 18. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Perceba que esta passagem não diz alguma coisa a respeito de Paulo falando em línguas. Mais tarde, porém, nós lemos onde Paulo disse: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Quando você acha que Paulo começou a falar em línguas? A conclusão mais lógica é que ele começou a falar em línguas quando ele foi cheio do Espírito Santo, da mesma forma que aconteceu com os 120 cristãos no dia de Pentecostes. Cornélio e sua casa. 10 anos depois do dia de Pentecostes, toda a casa de Cornélio, um centurião romano, foi salva e cheia do Espírito Santo. Certo dia, Cornélio estava orando, quando um anjo lhe apareceu e disse que enviasse alguém a Jope, a casa de Simão, o curtidor, e procurasse por Pedro. Enquanto isso, em Jope, Pedro estava no terraço orando. Durante o seu período de oração, sobreveio-lhe um êxtase e ele teve uma visão. Êxtase é um tipo de visão onde os sentidos físicos de uma pessoa ficam suspensos enquanto ela está recebendo uma revelação de Deus. Nesta visão, Pedro viu um lençol gigante descendo do céu, pendurado pelas 4 pontas. Neste lençol encontrava-se todas as espécies de animais, imundos e limpos. Atos 10, do 13 ao 15. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Os judeus julgavam os gentios como imundos e por isso não podiam se associar de maneira alguma. Mas Deus estava preparando Pedro para algo que iria acontecer em breve: o evangelho sendo pregado para os gentios. Foi isso que o Senhor quis dizer quando naquela visão ele falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Enquanto Pedro ponderava o significado dessa visão, o Espírito Santo falou que 3 homens estavam indo ao seu encontro e que era para ele partir com eles. Então Pedro acompanhou aqueles 3 homens até a casa de Cornélio, juntamente com vários irmãos judeus. Quando chegaram, Pedro pregou o evangelho para Cornélio e toda a sua casa. Atos 10, do 44 ao 46. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo Deus. Os cristãos judeus ficaram boquiabertos ao verem que o Espírito Santo havia sido derramado sobre os gentios. Até aquele momento a igreja primitiva era estritamente judia. Os cristãos judeus não pensavam que alguém mais pudesse participar dessa nova aliança, exceto os judeus. Então, o que foi que convenceu aqueles irmãos judeus que estavam presentes que a porta da salvação havia sido aberta para os gentios?
Como eles sabiam que aqueles gentios haviam recebido o Espírito Santo? Achamos a resposta no versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Ouvir aqueles gentios falar em línguas foi o que convenceu os irmãos judeus de que Cornélio e sua casa haviam recebido o Espírito Santo, exatamente como eles no início. Os discípulos em Éfeso. O último registro de pessoas recebendo o Espírito Santo encontra-se em Atos 19. Isso aconteceu em Éfeso cerca de 20 anos depois do dia de Pentecostes. Atos 19, do 1 ao 2. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Estes cristãos estavam andando à luz de tudo o que eles sabiam. Eles ainda nem tinham ouvido falar da existência do Espírito Santo até o dia em que eles conheceram Paulo. Atos 19, do 3 ao 4. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Veja, João Batista batizou em água, ensinando as pessoas que elas deveriam crer naquele que viriam após ele. Mas estes judeus dos quais estamos falando moravam em Éfeso, na Ásia Menor, e nunca tomaram conhecimento de nada do que tinha acontecido na terra de Israel. Atos 19, do 5 ao 6. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. O que aconteceu no momento em que o Espírito Santo veio sobre estes crentes? E tanto falavam em línguas como profetizavam. Em Atos 2, vemos que o derramamento do Espírito Santo foi acompanhado por um vento impetuoso e línguas de fogo. Em nenhum outro exemplo de crentes recebendo o batismo no Espírito Santo, nós lemos acerca destas informações. Em Atos 10, por exemplo, os cristãos exaltaram o Senhor depois de receberem o Espírito Santo. E acabamos de ver em Atos 19 que eles profetizaram. Algumas pessoas recebem outras coisas além do falar em línguas, quando elas são cheias do Espírito Santo. Mas lembre-se, o falar em línguas sempre vem em primeiro lugar. A Bíblia não fala que eles profetizaram em falar em línguas. Ela diz que as pessoas falaram em línguas e profetizaram. Nós não devemos esperar receber algo além do que a palavra de Deus nos ensina, quando inicialmente recebemos o batismo no Espírito Santo. Se algum outro dom espiritual for adicionado, é bom, mas precisamos saber que estas outras manifestações podem ou não acompanhar o batismo no Espírito Santo. Por outro lado, em 3 de 5 passagens registradas em Atos acerca de pessoas que receberam o Espírito Santo, a Bíblia definitivamente registra que estes cristãos falaram em outras línguas. Estes 3 episódios aconteceram em um período de 20 anos, entre o dia de Pentecostes, Atos 2, e o encontro de Paulo com os cristãos de Éfeso, Atos 19. A maioria das evidências, então, está do lado das línguas como sendo a evidência inicial desta experiência. E, nos outros 2 episódios, a Bíblia também nos mostra que aqueles cristãos falaram em línguas, como já estudamos. Portanto, eu creio que é seguro dizer que provamos conclusivamente que dos 5 exemplos registrados no livro de Atos, crentes que foram cheios com o Espírito Santo experimentaram a evidência inicial do falar em línguas. Podemos crer que, nos dias de hoje, qualquer pessoa que queira ser cheia do Espírito Santo irá falar em outras línguas.